Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre a contra-história da filosofia. Contra-história da filosofia, que é um curso que eu vou ministrar aí dando um total de 1.800 aulas. Vai dar um pouquinho mais, 1.830, 1.840, mas vai dar em torno disso, porque são aulas que eu vou gravar em cima das obras do filósofo francês Michel Onfray, que procura trazer uma outra história da filosofia, contra a história da filosofia, porque se opõe à história da filosofia oficial. Essa contra-história da filosofia, ela é uma história da filosofia muito instigante, que traz uma outra perspectiva, traz um outro lado da filosofia, justamente filósofos de uma perspectiva materialista, hedonista, eudemonista. Mais para frente vamos falar de filósofos ligados ao socialismo, ligados até a perspectiva psicanalítica, mas dentro de uma perspectiva não idealista, e sim de uma perspectiva materialista. Então, os 12 volumes da obra do Michel Onfray tratam de autores do Ocidente, que vão desde a Antiguidade até os dias atuais. Vamos falar aqui de Leucipo e vamos chegar lá no período contemporâneo, nosso período, ou na filosofia pós-moderna. Estamos falando de Leucipo. Estamos aqui no volume número 1, e essa obra número 1 é chamada de As Sabedorias Antigas. Lembrando mais uma vez que eu estou trazendo a leitura dessas obras aqui do francês. Existem os 6 primeiros volumes traduzidos pela Martins Fontes, se eu não me engano, e a leitura que eu faço, na verdade, é das obras do francês, da editora Grasset Fasquelle, que justamente, na verdade, não tem tradução dessas obras, né, só vai até o 6º volume, mas eu já fiz a leitura até o 12º volume, e vou trazer justamente as aulas aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre a obra do Michel Onfray. Então estamos aqui no primeiro tempo, lembrando que o Michel Onfray divide essa primeira parte da história da filosofia, que ele chama de Sabedorias Antigas, em 6 tempos, se eu não me engano, que vai desde ali da filosofia de Leucipo e Demócrito até o epicurismo grego e romano, no finalzinho da antiguidade, que ele vai chamar esse período de sabedorias antigas. Então esse primeiro tempo vai tratar ali dos autores do Leucipo e do Demócrito, que são os primeiros autores a começar a teoria atômica, e esse primeiro tempo se chama Traços de Átomos em um Raio de Luz, o materialismo abderitiano. Então é o materialismo lá da escola e do pensamento de Abdera. Estamos no capítulo 1, que se chama Leucipo e a Alegria Autêntica, e o título da aula de hoje é Ficção, Mulher ou Filósofo. Que título esquisito para a aula, esses títulos aí eu tiro da própria obra do Michel Onfray. E por quê? Ficção, mulher ou filósofo? Porque justamente o tema da aula de hoje é: será que Leucipo é uma ficção? Ele não existe? Será que Leucipo é um homem ou uma mulher? Será que ele é realmente um filósofo? Então é esse o título da aula de hoje, essa é a temática que a gente vai discutir. Com Leucipo, dispomos de um nome e de fragmentos que nos permitem desenvolver algumas hipóteses. Conforme eu havia falado ali na aula de número 10, o Sexto Empírico havia falado que talvez houvesse ali um autor que teria desenvolvido a teoria atômica antes de Leucipo. Esse autor era o Moco de Sidônia, né? Ou Moco o Fenício, ou Mochos também, como ele ficou conhecido. Mas não se sabe absolutamente nada sobre esse Moco, ou Mochos. Não se tem fragmentos, não se tem ideias, tudo que se tem ali falado, na verdade, são histórias ali que o povo conta. Então, de certa forma, não dá para a gente considerar esse autor como o filósofo iniciador da teoria atomista. Por que teoria atomista? Por que o Michel Onfray começa aqui no atomismo? O primeiro filósofo não foi o Tales de Mileto? Sim, o primeiro filósofo considerado no Ocidente é o Tales de Mileto. Entretanto, a perspectiva de Michel Onfray vai de uma filosofia materialista. Então, quem é o iniciador dessa filosofia materialista no Ocidente? Foi esse Moco, o fenício? Não podemos dizer porque a gente não sabe se ele existiu ou não, mas um filósofo que nós temos uma certa garantia da sua existência é o Leucipo. Então cabe aqui ao Leucipo o título de precursor da teoria atomista. Por que o atomismo é importante para Michel Onfray?
Porque todas as teorias atômicas que vão se desenvolver mais tarde, elas se desenvolvem com ideias hedonistas, ideias eudaimonistas que valorizam o prazer e a felicidade, que acreditam que é neste mundo que nós podemos encontrar a felicidade, diferente de teorias que justamente têm ali um caráter idealista, que vão negar a própria matéria. Então o atomismo, de maneira geral, ele vai fazer um elogio à matéria e justamente a partir desse elogio, a partir dessa teoria sobre a matéria, ele vai acabar se desenvolvendo outras ideias que vão levar geralmente ao hedonismo e ao eudaimonismo, que é uma teoria da felicidade. A gente vai falar na próxima aula, ou daqui a 2 aulas, se eu não me engano, a diferença entre eudaimonia e hedonismo. São duas teorias ali diferentes. O eudaimonismo visa a felicidade e o hedonismo visa ao prazer, mas de certa forma, dentro da obra de Michel Onfray, essas teorias aparecem interligadas, mas isso é uma outra história. Então, com Leucipo, nós temos ali um nome e uma obra. Então, nós temos ali um autor que a gente pode começar justamente essa contra-história da filosofia, trazendo como o precursor do atomismo. A gente falou também ali numa das aulas anteriores que antes do Leucipo, quem já havia de certa forma desenvolvido uma teoria hedonista foi a poetisa Safo de Lesbos. Entretanto, como ela é uma poetisa e não tem, de certa forma, uma preocupação filosófica, não desenvolve uma teoria hedonista, não é ela que Michel Onfray considera precursora do hedonismo. É claro, a gente poderia conversar, discutir sobre isso e falar, ela é, só que ela não desenvolve uma teoria que parte ali dos átomos, uma teoria da sensibilidade, como Leucipo o faz. Então Leucipo é considerado o primeiro autor dessa contra-história da filosofia. Com ele se inicia uma corrente filosófica que leva em consideração a alegria, a felicidade e provavelmente uma certa concepção do prazer. E esse é o trabalho filosófico do Michel Onfray, esse é o projeto filosófico existencial do Michel Onfray, uma filosofia materialista, uma filosofia que trate do prazer, que trate da felicidade, que trate da alegria. Chega de ficar falando de morte, chega de ficar falando que você tem que deixar teus prazeres de lado para ir para um paraíso. Chega de uma filosofia que fala que você não pode, digamos assim, seguir os seus instintos, você tem que negar seus instintos para ser feliz. Não é esse tipo de filosofia que a gente vai trabalhar na contra-história da filosofia, e sim autores que vão justamente falar que você tem que usar seus instintos, você tem que usar suas emoções, não é errado sentir paixão, não é errado você ter sentimentos, isso não é errado, isso não é nenhum problema. E a felicidade e a alegria podem ser alcançadas aqui. São esses autores que nós vamos trabalhar e todos eles, dentro dessa contra-história da filosofia, começam com Leucipo. Então Leucipo é o pai de todos esses autores por ter desenvolvido uma teoria atômica que mostra a relevância e a importância da matéria. Por que eu vou negar os prazeres se os prazeres são coisas que advêm da matéria? A matéria é justamente aquilo que gera o prazer, é ela que sente o prazer. E por que eu vou negar isso? Por que uma filosofia idealista, dentro da perspectiva do Michel Onfray, por que o idealismo, por exemplo, como Platão, vai falar que os sentidos são falsos, são ilusões? Por que o cristianismo, algumas correntes do cristianismo vão dizer que você tem que evitar os pecados da carne? Por que a carne tem que ter pecado se a carne é realmente a única garantia que nós temos? Então, é por aí que vai essa contra-história da filosofia. E com Leucipo começam-se todas essas teorias atomistas que vão justamente levar ao hedonismo e ao eudaimonismo. Leucipo é homem ou mulher? A gente se debate com uma outra questão. Eu, por exemplo, dentro da história da filosofia oficial, já li a obra do Nicolas Banhan, já li a obra do Giovanni Reale, já li a obra de outros autores especialistas na filosofia grega, como o Vernon, o Jean-Pierre Vernon, e nenhum deles levantou essa hipótese do Leucipo ser uma mulher. Hoje, com uma ciência onomástica, que é uma ciência que vai estudar os nomes, o Leucipo ou a Leucipo pode ser um nome que tanto serve para homem ou para mulher. E aí fica essa dúvida. Imagine se o primeiro filósofo dessa contra-história da filosofia, na verdade, fosse uma filósofa e fosse uma pensadora. O Michel Onfray fala que isso seria maravilhoso, mas a gente não tem nenhuma prova de que ela é uma mulher ou ele é um homem. Essa hipótese foi levantada por Jean-Paul Dumont. Jean-Paul Dumont foi um filósofo que estudou ali a filosofia antiga, a filosofia grega, e ele levantou essa perspectiva. Será que Leucipo é um homem ou uma mulher? Então fica essa dúvida. É algo interessante.
Segundo Diógenes Laércio, Epicuro teria duvidado da existência de Leucipo. Muitos autores ali duvidam da existência de Leucipo e isso acaba, de certa forma, indo para a história da filosofia. Então, vários manuais de filosofia vão se questionar se Leucipo realmente existiu ou não, e parece que Epicuro teria começado essa corrente. E o Michel Onfray procura questionar, será que essa perspectiva do Epicuro é uma perspectiva que a gente pode aceitar? E ele afirma o seguinte: a princípio, parece que Epicuro gostava de se apresentar como único inventor do seu sistema, e essa era uma coisa que era justamente discutida na antiguidade. O epicurismo, ele acaba desenvolvendo dentro do seu sistema e dentro da sua doutrina uma teoria atômica, e essa teoria atômica leva ao prazer, e parece que ele justamente gostava de se considerar o inventor dessa teoria atômica que justamente leva a esse hedonismo, leva a esse prazer. Talvez isso se deva à característica do Epicuro ser quase considerado como um deus, considerado como um santo dentro da escola de pensamento. Então, para ele, talvez fosse assim meio mal ele justamente atribuir essa teoria a um outro autor. Ele, de certa forma, elogia o Demócrito. Ele elogia o Demócrito, faz os seus elogios, mas depois de um tempo ele se separa radicalmente, mostrando que a sua teoria é totalmente diferente. Mas a gente pode se questionar, será que é realmente diferente? Ou o Epicuro mudou algumas coisas da teoria atômica de Demócrito? E essa teoria atômica de Demócrito, a gente não pode esquecer que ela vem de Leucipo. Então Demócrito ainda vem depois de Leucipo. Então, se o Epicuro faz ali os agradecimentos a Demócrito, na verdade, para Leucipo, ele não precisa nem falar nada, né? Porque seria mais um autor ali que justamente poderia invalidar essa sua ideia de que ele teria desenvolvido essa teoria, esse sistema sozinho. Então, dentro da perspectiva de Michel Onfray, a gente não pode levar em consideração essa ideia de que Epicuro considerava que Leucipo nem havia existido, porque o Epicuro parece que só queria defender ali os seus interesses. E nós temos alguns fragmentos ali que são justamente dedicados, que alguns estudiosos fizeram análise e realmente consideraram de Leucipo. Tá? Então, a gente pode, eu não vou dizer que a gente pode ter uma certeza de que ele existiu, mas há indícios muito fortes da existência desse autor. Leucipo é personagem real e deve-se a ele a obra que influenciou todas as teorias atomistas posteriores. Então, se Leucipo realmente é real, devemos a ele, então, pelo menos aqui dentro do Ocidente, todas as teorias atômicas posteriores. Interessante notar que dentro de outras filosofias, como na Índia, por exemplo, existem filosofias hinduístas que também defendem a existência dos átomos, mas essas teorias vêm um pouquinho depois ali do pensamento de Leucipo e Demócrito. Mas provavelmente foram desenvolvidas em separado. Agora eu não posso afirmar se os hindus pegaram essa teoria do Leucipo e do Demócrito. Acredito que não. Acredito que eles acabaram desenvolvendo essa teoria atômica dentro de uma outra perspectiva, dentro de outros problemas ali. Futuramente, se eu tiver tempo, que é muito atribulada a minha vida, eu tenho muita coisa para fazer, gostaria de fazer uma história da filosofia no Oriente, na Índia, na China e no Japão. Se sobrar tempo, eu vou fazer um dia, né? Mas isso é uma outra história. Então, Leucipo acaba influenciando todas as teorias atomistas posteriores, de Demócrito, Epicuro, lá na Idade Média também, vai influenciar também alguns autores lá na modernidade. A teoria atômica ela é desacreditada ali dentro da antiguidade, ela só vai voltar lá no século XVII ou XVIII, se eu não me engano, com o trabalho do John Dalton na química, que ele reintroduz, digamos assim, na ciência essa teoria atômica. Mas durante o passar do tempo, essa teoria foi desacreditada. Talvez isso se deva também à filosofia, digamos assim, idealista, que o Michel Onfray tanto fala, que justamente deixou apagar essa teoria atomista, que justamente levava a um hedonismo, ao eudaimonismo, que são coisas ali que o cristianismo, de certa forma, repudia. Então eles acabaram não ressuscitando essa teoria atômica e deixaram ela cair no esquecimento. A gente pode dizer que a teoria de Leucipo influenciou todas as teorias atomistas posteriores. Se a gente for fazer o seguinte questionamento, será que o átomo da física é o mesmo átomo de Leucipo? A resposta é não.
O átomo de Leucipo é a última partícula indivisível que não se pode mais dividir, por isso que o nome é átomo, ou seja, sem divisão. O átomo é a última partícula indivisível que não há mais divisão, e essa partícula atômica forma todas as outras. O átomo da física e da química, esse átomo moderno, ele é dividido. Ele é dividido em prótons, elétrons e nêutrons, ou seja, então esse átomo que era indivisível, na verdade ele é divisível. Por sua vez, esses prótons e esses nêutrons são divididos em outras partículas subatômicas, em quarks, em bósons e por aí vai. Entretanto, o que se chamou de átomo dentro da física moderna é aquilo que eles consideravam indivisível, ou seja, eles deram um nome de átomo para uma coisa que não é indivisível. Se a gente chegar um dia na física a uma partícula indivisível, esse verdadeiramente vai ser o átomo de Leucipo. Mas até hoje nós não conhecemos, não sabemos se é possível chegar numa partícula indivisível. E isso é uma outra história. Até porque o átomo de Leucipo é considerado ainda uma matéria. E hoje a gente sabe na física que se você continuar dividindo, se você for dividindo esses elementos materiais, você vai descobrir, na verdade, pacotes de energia. Então é bem complicado isso aí é uma outra questão, tá? Não vamos entrar nisso agora. Entendo um pouco de física, porque eu gosto de ciência também, tá? Então é isso, o Leucipo influencia todos esses autores, essas teorias atômicas posteriores, inclusive a teoria atômica de Lucrécio, que mais tarde vai dar origem à libertinagem erudita, que vai ser uma filosofia lá do século XVII que vai lutar com garras e dentes contra o cristianismo, tá? Mas isso é uma outra história. Leucipo não tem rosto, mas tem obra. Então a gente não sabe como Leucipo é, se ele é homem, se ele é mulher, mas a gente sabe que ele tem fragmentos, e é sobre esses fragmentos que a gente vai trabalhar. Todos esses fragmentos do Leucipo deram origem a uma teoria atômica, e a gente sabe, a partir desses fragmentos, que ele falou também de uma alegria autêntica. E, de certa forma, é nisso que a gente vai querer trabalhar. Que tipo de alegria ele está tratando? Todos os autores atomistas que vieram depois desenvolveram teorias hedonistas e eudaimonistas, que consideravam o prazer e a felicidade como algo material que deve ser usufruído e que o corpo é uma coisa positiva, não é negativa, como considera, por exemplo, a filosofia de Platão ou o cristianismo, tá? É claro, estou falando cristianismo de maneira bem geral, porque muitos autores dentro do cristianismo realmente detestam o corpo. Inclusive tinham ordens que justamente castigavam o corpo, batiam no corpo, o jejum, o próprio ato de jejum, na verdade, é um ato espiritual, mas é um ato que, se você for ver, é um ato de certa forma, imolação à carne, é um ato ali que, de certa forma, vai justamente contra a carne, porque, na verdade, ficar em jejum é uma coisa que é espiritual? Claro que é, não tirando o mérito do jejum, jejum é muito importante, mas é uma coisa que justamente vai mostrar ali as limitações da carne. E as teorias atômicas, os hedonistas e eudaimonistas, não querem esse tipo de coisa, eles querem, na verdade, o prazer, eles querem a felicidade. Então é isso, pessoal. Hoje discutimos um pouquinho ali mais sobre a obra do Leucipo. Vimos que ele é o autor precursor, então, da teoria atômica, provavelmente de um hedonismo e um eudaimonismo. E é justamente dentro dessa teoria, dessas correntes filosóficas, que nós vamos trabalhar aqui essa contra-história da filosofia. Próxima aula, iremos continuar falando um pouquinho de Leucipo e dar continuidade ao nosso curso sobre a contra-história da filosofia. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Até mais, até o próximo encontro.